Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou fazer a análise das ações do Banco do Brasil e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em BBAS3, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira para ajudar o canal a continuar crescendo, para você dar uma força aqui para o investidor raiz. Agora, sem mais delongas, vamos para análise aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 8 de julho, o mercado ele já fechou hoje. No ano, está caindo aí aproximadamente 4%, nos últimos 12 meses uma alta de 7,2%. Comenta aqui, você está comprado em Banco do Brasil ou você acha que Banco do Brasil é cilada? Deixa aqui nos comentários. Bom, o Banco do Brasil dispensa comentários, né? Empresa do setor bancário, o código de negociação é BBAS3, então ele só tem ações ordinárias, tem um free float, ou seja, o percentual das ações que estão negociadas na bolsa de 49,5%, 100% de tag along e o sócio majoritário é o Ministério da Economia com 50% das ações ordinárias. Então você tem que entender que o controlador da empresa é o governo, portanto ela é uma empresa estatal e pode ter algum tipo de interferência do governo na empresa, tá? Se você for investir, tem que estar ciente disso. Entrando aqui no resumo da DRE do Banco do Brasil, vamos pegar aqui o resultado do primeiro trimestre de 24 contra o trimestre anterior, tá? Eu gosto de comparar contra o trimestre anterior porque não costuma ter tanta variação assim na taxa de juros e nós conseguimos ver qual é a tendência que está acontecendo aqui com os resultados do banco, tá? Então eu vou comparar aqui principalmente contra o trimestre anterior. O que nós conseguimos ver? A margem financeira bruta é o resultado que a empresa tem emprestando dinheiro, tá? Qual foi o resultado que ela obteve emprestando dinheiro, fazendo as suas operações de crédito. E aí o que ocorre é o seguinte, ficou praticamente no 0 a 0, porém a PSLD, que é a provisão para devedores duvidosos, diminuiu bastante, saiu de 9,9 bilhões para 8 bilhões e meio. Isso aqui é uma boa melhora, tá? Aqui foi uma redução de 14,4% e consequentemente, né, a margem financeira líquida já ficou bem melhor. Aumentou aqui 8,9%, saindo de 15,7 bilhões para 17,1 bilhões, resultado muito bom. O resultado de receitas de prestação de serviço caiu um pouco, quarto trimestre costuma ser melhor mesmo, tá? Teve aqui um leve aumento em algumas linhas de despesa, como por exemplo, outros componentes do resultado, né, que teve um aumento de 17,3%, saindo de 3,4 para 4 bilhões. E aí o resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 5,3%, saindo de 13,1 bilhões para 13,8 bilhões, crescimento de 5,3%. Quando analisamos aqui pelo lucro líquido, consta que o lucro caiu 1%, mas nada preocupante, né? Esse lucro caiu devido à questão de impostos. Repara que no quarto trimestre de 23, o imposto de renda e contribuição social foi muito inferior ao do primeiro trimestre de 2024. Então, na minha visão, mais um resultado bom para o banco. Aqui a gente já consegue notar que a margem financeira do banco deu uma certa desacelerada, porém a inadimplência melhorou bastante. Então, se seguir esse ritmo, né, um crescimento mais lento na margem financeira, na carteira de crédito, mas conseguindo diminuir a inadimplência, o lucro ainda vai continuar aumentando, contando que também tem um controle aqui nas despesas. Olhando aqui contra o primeiro trimestre de 2023, aí o resultado foi muito bom, né? Teve uma melhora na margem financeira aqui, uma melhora de 21, quase 22%. A PSLD ficou pior, né? Nesse caso aqui, a provisão foi bem maior, olha só, de 5,8 para 8,5. E aí, chegando aqui embaixo no lucro líquido, saiu de 8,2 para 8,7. Então, foi um crescimento aí de 7% ano a ano. Então, na minha visão, tanto a comparação contra o trimestre anterior ou contra o mesmo período do ano passado, o banco apresentou sim um bom resultado, mas aqui nós conseguimos ver, né, que o banco já não está crescendo tanto. Nos últimos anos o banco cresceu muito, né? O Banco do Brasil, o resultado melhorou de uma forma muito acelerada e aqui dá para ver que já tirou um pouco o pé do acelerador
mas a parte boa, né, é que a inadimplência está diminuindo. Isso aqui é importante da gente estar acompanhando. Por falar em inadimplência, repara que a inadimplência 90 dias do Banco do Brasil, ou seja, o percentual da carteira de crédito que está atrasado acima de 90 dias é de 2,92%. É um percentual bom, bem tranquilo, inclusive abaixo da média do mercado. Esse 3,3% é a média da inadimplência do mercado. Então veja que ele está rodando com uma inadimplência abaixo do mercado. Porém, o ponto negativo é essa inadimplência, ela está subindo trimestre a trimestre, e repara que a média do mercado teve um pico aqui em junho de 2023 e vem retraindo, enquanto no caso do Banco do Brasil ela está subindo. Então é algo que precisa ser acompanhado, tá? Mas no momento está bem tranquilo. Conforme eu comentei, o banco apresenta uma inadimplência abaixo da média do mercado, tem uma carteira de crédito muito saudável. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores do Banco do Brasil. Conforme eu sempre comento aqui em todos os meus vídeos, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de entrar nos indicadores, eu tenho um recado para você que quer ter o meu acompanhamento para estruturar uma carteira de investimentos vencedora para você atingir a sua liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria, e dentro desse programa eu vou analisar o seu atual portfólio. Se você está bem no começo, já investe há bastante tempo, não tem problema, independentemente qual seja o seu momento. Eu vou analisar a sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizado. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Cotação no dia 5/7 estava cotada a R$ 26,73. Vale ressaltar que o banco fez desdobramento, tá? Às vezes quem não acompanha de perto ou que é um pouco mais leigo aí, às vezes vê, poxa, a cotação tava lá R$50, agora tá 26, que bom, diminuiu, tá na promoção. Não, na verdade aqui o que aconteceu é que cada ação que o investidor tinha, ele passou a ter duas ações, né? Então aumentou a quantidade de ações e diminuiu aqui o valor nominal da ação. Então em tese não muda nada, só para você estar ciente que a cotação não saiu de 50 para 26, tá? Teve o desdobramento. Valor de mercado 153 bilhões, então ele está entre as maiores empresas da nossa bolsa, tá? É uma blue chip. Dividend yield de 7,8%, é um dividendo muito bom. Quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%, então 7,8% tá aí um bom dividendo. O ROI de 20%, quando nós falamos de empresas do setor bancário, um indicador que ele é muito importante, que o mercado acompanha de perto, é o ROI, tá? O ROI, ele mede a rentabilidade frente ao patrimônio, ou seja, ele mede quanto de lucro a empresa está apresentando com aquele patrimônio que ela tem. Então, quanto mais elevado esse ROI, maior está sendo o retorno sobre o patrimônio, mais rentável está sendo o negócio. E quando nós estamos falando de banco, nós sabemos que o grosso do patrimônio do banco é dinheiro. Então, ele está sendo eficiente na hora de selecionar os seus clientes, na hora de emprestar dinheiro, tá? Então, é muito importante a gente acompanhar o ROI. 20% é um ROI excelente. Geralmente, eu gosto de um ROI de pelo menos 10%, então 20% está muito bom. Indicador de preço, que é o PVP, é o preço frente ao valor patrimonial, está negociado aí a 0,91, ou seja, atualmente na Bolsa de Valores ele está valendo abaixo do seu patrimônio, tá? Isso aqui para banco é um forte indicador de desconto, tá? Ainda mais um banco com 20% de ROI negociar abaixo do valor patrimonial. Para mim isso aqui é algo muito interessante e me chama bastante atenção positivamente. E trazendo outro indicador de preço aqui, que é o PL, o banco está negociando 4,5 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador também está ridiculamente barato. Vale ressaltar que os bancos, por serem empresas maiores, né, os bancões, eles costumam sim negociar um múltiplo de preço um pouco mais baixo,
dificilmente você vai ver eles passando ali de 15 vezes lucro, e o Banco do Brasil negocia abaixo dos outros bancos devido ser uma estatal. Você tem que entender isso também, questão do risco de ingerência, mas na minha visão tá bem barato aí nesse valor de 26,73. Olhando o histórico de lucros e proventos, as barras em azul representam o lucro, as barras em verde os dividendos. Repara que são 10 anos apresentando o lucro e pagando dividendos. E a parte boa, né, a melhor parte disso tudo é que o lucro ele apresenta um ótimo crescimento a longo prazo. Empresas que têm lucros crescentes, se você compra em um bom preço, dificilmente você vai fazer um mau negócio. É claro que não é só comprar e esquecer lá, você vai comprar e vai acompanhar, tá? Mas, via de regra, esse tipo de ativo, se você comprar barato, a não ser que aconteça algum problema ali com o setor, um problema específico com a empresa, dificilmente você vai estar fazendo um mau negócio. Na maioria das vezes você vai conseguir ter bons retornos. E aqui nós conseguimos ver, né, que o lucro aumentou bastante, tá batendo recorde. Repara que ele distribui menos da metade do seu lucro e ainda assim consegue pagar um ótimo dividend yield. Isso só acontece porque é uma empresa barata, tá? Olhando a história de cotações, cotado lá atrás a centavos, já chegou aí a mais de R$25, quase R$30. Excelente retorno, tá? Para quem comprou e segurou. É o que eu falei, né? Empresa que tem lucros crescentes, se você compra e segura, comprou barato, muito provavelmente você vai ganhar bastante dinheiro. Mas repara também, né? Costumo mostrar que não é uma linha reta para cima. Repara que, olha, se a gente comparar 2007, 2016, que foi a época que a Dilma estava fundando o Brasil, ele chegou a ficar abaixo do que ele estava lá em 2007, né? O retorno total. Então não é uma linha reta para cima, renda variável também varia para baixo, tem que ter paciência também, tá? Não é comprar, achar, nossa, vai explodir da noite para o dia. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados do Banco do Brasil desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, tá gostando? Deixa likezera, dá uma força aqui pro Raiz pra gente continuar crescendo, beleza? Vamos bater aí os 20 mil inscritos, eu preciso da sua participação aqui no canal junto comigo. Então vamos lá. Bom, banco, não tem muito o que analisar, tá? O produto bancário aqui eu considero a receita de prestação de serviços e intermediação financeira, ou seja, quanto que o banco ganha com a prestação de serviços e emprestando dinheiro. Repara que tá no máximo aqui o produto bancário, vem crescendo bastante nos últimos anos. O lucro também está acompanhando. Repara que o lucro saiu de 7,9 bilhões para 34 bilhões, batendo recorde, retorno fenomenal. O ROI saiu de 10% para 20%. Excelente. O índice de Basileia, que mede a alavancagem do banco, quanto mais elevado esse indicador, menos alavancado o banco está. Por quê? O banco ele empresta um dinheiro que não é dele, né? O banco tem um fator multiplicador de dinheiro. Esse percentual aqui, a grosso modo, quando o índice de Basileia está em 15%, explicando da forma mais genérica possível, quer dizer que 15% do capital emprestado é do próprio banco, tá? É importante que o banco tenha um índice de Basileia de pelo menos 11%. Então, no momento, tá, o índice de Basileia ok. Falando aqui da PDD, repara que ela aumentou bastante, tá? Tem que prestar atenção. O banco teve aqui alguns anos que essa PDD diminuiu, 2021, 2022, agora voltou a crescer, tá na máxima a PDD, mas tá bem equilibrada frente ao lucro, tá? Eu considero uma PDD muito acima de 200%, sinal de alerta lá, 200, 357%, mostra que o banco não está sendo tão eficiente. Por quê? Porque ele dá certo lucro, mas a provisão também é bem alta. Às vezes a carteira de crédito do banco não está muito boa, o banco tem uma carteira de crédito mais arriscada, tá? Então, no momento, abaixo de 100%, aqui vários anos, tá com uma PDD equilibrada, ou seja, apesar da provisão estar aumentando, o lucro do banco vem aumentando bastante, aqui de uma forma bem acelerada nos últimos anos. Então, qual é a minha opinião sobre o Banco do Brasil? Eu particularmente gosto bastante do banco. O banco é muito forte no segmento do agro, é um segmento que vem crescendo com uma baixa inadimplência. Conforme eu comentei, a carteira de crédito do banco, apesar do aumento da inadimplência, ainda é uma carteira bem tranquila. A rentabilidade do banco excelente, tá? O banco tem rentabilidade equiparada aqui com o Itaú.
Itaú, que é um banco que tem muita qualidade. Então, assim, ótimos indicadores aqui para o Banco do Brasil. O mesmo, na minha visão, tá barato, paga bons dividendos. Então, na minha visão, sim, é uma empresa que eu particularmente gosto bastante. Vale ressaltar que esse tipo de ativo aqui não é aquele ativo para você dar uma porrada na valorização. Se eu não me engano, foi no ano passado, né, no ano de 2023, ele valorizou bastante, nos últimos anos valorizou, mas uma empresa que já vale mais de 100 bilhões, não dá para ficar esperando que vai ter uma valorização muito forte no curto prazo, ou seja, você vai colocar pouco dinheiro e vai ficar rico do dia para a noite, tá? Mas sim, é um ativo que na minha visão tá barato, tem um bom potencial de valorização ainda e que vai continuar pagando bons dividendos, beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado dessa análise. Compartilha com seu amigo que está investindo aí em algum bancão e deixa aqui se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!